Bom ver vocês. Vocês estão alegres hoje? Primeiro, vamos dar glórias a Deus pelas almas que foram salvas nos cultos de agosto, amém? A vovó de alguém, o pai de alguém, o tio de alguém foi salvo. Agora foi salvo. Algo aconteceu porque tivemos estes cultos no meio do outono. Amém? Imagina se não fizéssemos. Porque a mãe de alguém, o tio de alguém, não seria salvo. E o que temos recebido, somente destes 2 cultos de ontem, foi documentado, certo? Quer dizer, aqueles que foram salvos, 140 almas. E cada alma destas é preciosa. E Jesus deu a sua vida por essas almas. Amém? E tem mais algumas pessoas que o pastor Mark orou por elas. Então tem mais. E eu sempre creio que tem pessoas que oram a oração de confissão. Amém? E talvez eles não querem ser reconhecidos, mas olha, graças a Deus, eles são salvos. Isso é o mais importante. E isso é o que a igreja tem que fazer. Amém? Pregar o evangelho de Jesus Cristo. Amém? O que está perto do coração de Deus é o seu Filho e o que o seu Filho fez por nós na cruz. Ele quer que o mundo inteiro saiba. Amém? Quando Jesus veio à terra, mesmo que Jesus disse que na sua primeira vinda a Israel, nascido em Belém, cresceu em Nazaré, e durante a sua vida, ele pregou para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E por isso, às vezes, como por exemplo, quando ele foi para Tiro, a parte mais no norte que Jesus pregou naquela época, foi em Tiro. Vou te mostrar um mapa de Tiro. Olha aqui. E aqui está o mapa com diferentes cores, para você ver então a divisão das tribos, as 12 tribos de Israel, o território deles, as áreas que pertenciam a eles. E na tribo de Azer estava Tiro. E esta foi a parte que, muitos anos antes do nascimento de Jesus, foi o lugar onde Alexandre o Grande conquistou. Tiro. Era difícil conquistar Tiro e Sidom. E ele conquistou. E aqui foi o lugar mais norte de Israel que Jesus foi. Amém? E ali tinha uma mulher sirofenícia que não era judia. E não se esqueça, Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele foi para uma área de gentios, que era Tiro, cheia de gentios. E você sabe que gentios são os não-judeus. E por isso, todos nós, seja chinês, indiano, somos não-judeus. Quer dizer que somos gentios, pertencemos aos gentios. E Deus prometeu para Abraão que ele seria o pai de todo o povo judeu. E Deus também falou para Abraão, amém, que a sua semente, o Messias seria, sabe, um judeu. E foi o que aconteceu. Jesus nasceu em Belém, da linhagem do rei Davi. Amém? Mesmo sabendo que o seu pai, na verdade, não foi o seu pai da terra, José. Ele nasceu de uma virgem. Amém? Mas ele, sabemos, nasceu da linhagem do rei Davi. E do rei Davi chegamos até Abraão. Então, sua primeira vinda foi para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só quando ele morreu, o evangelho foi para o mundo inteiro. Mas ele tinha que cumprir a promessa que Deus fez para Abraão. E você vai ver Jesus falando, eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando ele estava em Tiro, uma mulher veio cuja filha estava possessa por demônios. E ela pediu ao Senhor, mas ela veio na verdade fingindo, como se fosse uma judia. Ela disse, filho de Davi é uma expressão usada pelos judeus sobre o Messias. Somente eles podiam usar isso naquele tempo. E ela veio querendo se parecer uma judia, e Jesus não a respondeu. Ela continuou incomodando o Senhor, e os discípulos falaram, despede-a. E ele disse, eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse, e ela não era ovelha perdida da casa de Israel. Essa foi a sua primeira vinda, mas você crê que Jesus tem compaixão e amor no seu coração? Mesmo por ela? Por que será que ele foi para Tiro? O lugar mais longe das suas viagens, qualquer viagem que ele fez, o lugar mais longe que ele foi Tiro. Por que ele foi lá primeiramente? Por causa daquela mulher. Ele atravessou o mar da Galileia por causa de um homem que estava tão possesso, o homem mais endemoniado. Ele atravessou o mar da Galileia
por causa daquele homem. Mesmo cansado e dormindo no barco, ele fez por causa daquele homem. Por causa de uma alma. Amém? E então, Jesus falou o seguinte para aquela mulher: não é bom pegar o pão dos filhos. Neste caso, ela queria cura para sua filha. Então, o pão dos filhos é a cura. Diga, pão dos filhos. Você vai comer o pão dos filhos. Se você está doente, você vai receber cura, saúde. Amém? E Jesus falou, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para, escute bem, os cachorrinhos. Ele falou cachorrinhos. Certo? Um termo diminutivo, se a sua Bíblia diz cão, não está correto. E os cachorrinhos eram amados. E sabe de uma coisa? Naqueles dias, Jesus estava usando a linguagem do povo judeu que chamavam os gentios, ok, não se ofenda, de cachorros. Ok? Mas Jesus usou a expressão, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ele falou com carinho, mesmo ela não tendo aliança. Naquela época, os gentios não tinham aliança com Deus. Deu uma saída para ela. Por quê? Os cachorrinhos pertencem onde? Dentro da casa. E geralmente ficam perto da mesa. E ela respondeu, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do Senhor. Ela disse, Senhor, até os cachorrinhos comem migalhas. Agora, ela não fingiu ser alguém, como uma judia, certo? Fingindo ser uma judia, mas mostrou quem ela era. Ela usou o termo que todos os gentios usavam, Senhor. Ela foi honesta. Quantos sabem que Jesus não quer que você seja hipócrita ou uma pessoa desonesta? E por quê? Você sabe por quê? Jesus falava palavras duras para os fariseus daquela época, sabe? Isso porque eram soberbos e tinham justiça própria. Justiça própria como se fossem santos, atitude de santarrão condenando os outros. E Jesus falava duro com eles quando se trata dos publicanos que eram rejeitados pela sociedade. Em Israel, naquela época, quando se tratava das prostitutas ou até mesmo os leprosos, Jesus, mesmo sendo pecadores, Jesus não falava duro com eles. Nunca. Isso mostra que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele não gosta é de fingimento. Hipócrita é o quê? Tentar ser quem você não é. E eu perguntei ao Senhor por que o Senhor era tão duro quanto a hipocrisia. Ele disse, porque eu amo as pessoas. Sabe, eu amo essas pessoas. E eu te amo. E eu não quero que você venha a mim tentando ser outra pessoa, porque se eu te amo, quando tenta ser outra pessoa, você não vai se sentir amado. Porque você vai achar que eu amo aquela outra pessoa, aquela pessoa que não é você. É como se você fosse namorar, como se fosse um rico e você não é. Quer impressionar a garota e pede emprestado um carro, pede emprestado... E não vai durar muito tempo, você não pode fazer isso a vida toda. E ela vai se apaixonar por um falso você. Um pseudo. E se você perguntar, você já está pregando? Sim. Eu já comecei a pregar a palavra. Certo? E para que você se sinta amado, você tem que deixar a pessoa ver quem realmente você é. Então, quando ela se apaixona por você, certo? Feio, bom ou mal, você sabe que é amado. Posso ouvir um amém? E o Senhor quer que você saiba que somente quando você for você mesmo, se é um pecador, isso não é problema para ele. Ele veio para ser o Salvador. De certa forma, os pecadores têm. Porque são pecadores, têm o direito. Porque são pecadores, têm o direito a um Salvador. Aqueles que acham que são santos não têm direito a um Salvador. Se você é um pecador, diga ao Senhor que você é um pecador. E ele diz, eu sou um melhor Salvador do que você é um pecador. Não pode pecar mais do que a minha graça. A minha graça é maior do que o seu pecado. A minha graça é maior do que as suas cadeias. É maior do que os seus vícios. Posso ouvir um amém? Então, não finja ser quem você não é. E sabe o que Jesus falou, ó mulher? Aquela mulher de Tiro falou para ela. Ele disse, ó mulher, grande é a tua fé. Foi um teste. Grande é a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Primeiro a elogiou pela sua fé. Viu que Jesus sempre elogiou, sabe, uma grande fé nos evangelhos. Para os gentios, um foi um soldado romano, o centurião, e agora essa mulher. Ambos gentios, que não conheciam a lei, só conheciam Jesus.
um pouco sobre Jesus, que realmente importou no final, vira o seu coração. O seu coração não iria reter a migalha que cai da mesa do Senhor. Com aquela migalha. E que presente divino. Não era qualquer migalha, porque aquela migalha expulsou o demônio daquela menina. Quando ela foi para casa, a filha estava curada. E eu quero falar para vocês como estudar a Bíblia. Ok? Coisas que o Senhor me ensinou. E essas coisas são coisas que, se eu ensinasse num seminário, sabe, você passaria por todo o currículo. Mas eu quero falar, não baseado naquilo, mas baseado em como o Senhor me ensina. Por todos esses anos. Coisas em que eu acho que devemos colocar o nosso foco e que também são muito necessárias quando estudamos a palavra de Deus. Primeiramente, vamos ver aquilo que nós estávamos falando sobre aquela série que eu estava ensinando a última vez, que é Deuteronômio, capítulo 8, que diz: porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas. E mencionamos recentemente sobre o paralelo entre a terra de Israel, como a herança para os filhos de Israel, o que para nós é a Bíblia, é a palavra de Deus. Amém? Porque tem montanhas e tem vales. Amém? Aqui diz uma terra de fontes de mananciais que saem dos vales e das montanhas, porque quando passamos por um período de vale e estudamos a palavra, vemos ali fontes que vão brotar para nós no vale, no período de luta da palavra. Amém? Essa é a nossa herança. O que você faz com a terra? Amém? Para Israel era cultivar a terra, cavá-la. Amém? Plantar sementes. Olha, você não pode fazer a chuva descer. Isso somente Deus pode fazer. Você só tem que orar e confiar em Deus para isso. E quando vemos, o povo do Egito confiava totalmente no rio Nilo. E ninguém conhecia a nascente do rio Nilo. Amém? Olhavam para baixo. Mas para Israel, Deus disse assim para Israel: não façam como os egípcios. Olhem para cima. Tem que pedir a Deus a chuva. Se a chuva não viesse, não haveria colheita. Não teria comida para eles. Tinha que olhar para cima. E estamos chegando num período em que tudo agora indica que você tem que confiar em Deus. Sabe, aquilo que é automático, aquilo que nós não valorizamos. Sabe, coisas como a colheita é grande no mundo inteiro. Se este país aqui não tiver abundância, sabe, vamos importar de um outro país ou daquele país. Não. Olha, amigo, é como se estivesse agora em um período de escassez no mundo inteiro. Em alguns lugares, tem uma seca que nunca tiveram como aquela, não somente em 10 anos ou 20 anos, mas em questão de 100 anos. Em outros lugares, é uma inundação que nunca tiveram em 50 anos. Sabe, está acontecendo nessa época e tudo isso afeta a colheita. Tudo isso afeta a comida. Amém? Não saia agora e corra para ver se ainda tem comida lá fora, certo? Eu só estou te falando que não dá para confiar nisso. E tudo isso que nós confiamos porque nós vemos estão sendo agora, sabe, removidas de nós. Mas a Bíblia fala sobre a fome. E quando estudamos fome, a Bíblia fala muito de fome. Seja na época de Abraão, até dos seus filhos, como Isaac, que passou pela fome. Mas foi durante essas fomes que eles prosperaram. Prosperavam de uma forma significante, não que não prosperavam nos bons tempos, mas especialmente como Isaac, que semeou na época de fome e o Senhor o abençoou. E ele colheu 100 vezes. 100 vezes naquele ano de fome. Olha, Isaac é uma figura da semente de Abraão. E a Bíblia diz que se você está em Cristo, você é descendência de Abraão. E herdeiros de acordo com a promessa. Então Isaac é um tipo de nós. Amém? A razão por que Deus colocou essa história ali, e eu já estou te ensinando a como estudar a Bíblia, porque quando você olha para histórias como a história de Isaac, ele viveu tantos anos atrás, por que eu tenho que ler isso? Porque ele é você. O que ele passou, como você passa pela fome, certo? Deus sabe. Olha, Deus conhece o ano de 2030 antes de acontecer. Ele conhece 2050. Olha, Deus sabe porque Deus está fora do tempo e quando Ele planejou a Bíblia, Ele a fez muito relevante e fala contigo agora. E todas as histórias do passado falam com você agora. Tem sempre uma palavra para hoje. Você pode ler e dizer: pastor, eu já memorizei o Salmo 23. Bem, o Salmo 23 ainda pode falar com você. Não pense por um momento que você já o esgotou. Não pense por um momento que você o esgotou. Amém? Mesmo memorizando.
Medita nele, Deus vai te dar mais. E você vai ver fontes que vão subir destes vales. Enquanto medita, amém, você vai ver jorrar e vai dizer, aleluia! Vai ficar como Jeremias, em Jeremias 15:16, que diz, achando-se as tuas palavras, logo as comi. A primeira coisa que você faz com a Bíblia quando a acha não é dizer o seguinte, o que eu vou fazer? Certo? É uma mentalidade da lei. A primeira coisa que você faz com a palavra é comê-la. É para comer. É para comer. Se perguntar ao Senhor, certo? Por que as pessoas estão se rebelando? Porque as pessoas estão viciadas em drogas? Porque elas estão presas a alguns tipos de vícios? E porque elas não conseguem se libertar? Porque estão deprimidas? Porque tanta gente deprimida hoje, certo? Sabe o que ele fala? Estão famintos. Estão com fome. A primeira coisa que o inimigo ataca é sempre a colheita. E sabe, quando a Bíblia diz que Gideão estava malhando o trigo, ele malhava o trigo no lugar que era o lagar. E não era o lugar certo para você malhar o trigo. Malhar o trigo é como estudar a palavra de Deus. É o trigo, certo? O pão da vida. Malhava o trigo para comê-lo. Certo? E ele o fazia à noite. Para esconder de quem? Os midianitas. Os midianitas iam ali, sempre na colheita. Quando os judeus tinham uma colheita, eles vinham e roubavam a colheita deles. E eles ficavam nas montanhas e quando a colheita chegava, eles roubavam a colheita. Então, Gideão fez isso em oculto para ter uma colheita secreta, malhando secretamente, colhendo secretamente, certo? Porque ele queria, sabe, comer aquilo sozinho, mas Deus falou com ele. Deus chama quem estuda a palavra. Amém? Para alimentar outros. E ontem eu estava estudando a palavra, me preparando para hoje, e eu sempre vejo vocês famintos. Ok? E você pode dizer, Pastor Prince, eu acho que eu estou faminto por mais mídia social na minha vida. Eu acho que quanto mais leio, mais eu me sinto melhor. Não é isso. Você fica vazio. Fica mais deprimido. Você está com fome. E fome do pão verdadeiro. Está com fome. E em Isaías diz, por que você trabalha por aquilo que não satisfaz? Amém? Você está com fome. Não está deprimido, está com fome. Sabe, você não está, na verdade, com um coração rebelde. Amém? Você luta por algo porque você tem fome. Já viu pessoas que ficam com fome? Ficam muito iradas? Mulheres? Perceberam isso? Às vezes o marido não está irado com você. Não está irado. Ele está com fome. Olhe para o seu marido e diga amém. Você já passou por isso? Ou isso só acontece comigo? Eu vi o pastor Lawrence levantar sua mão. Ele é um homem muito honesto e Deus ama isso, sabia? O Senhor ama a honestidade. Vocês precisam se arrepender. Amém? E um homem com fome pode ficar muito irado. Certo? Mas a ira, na verdade, não é o seu problema. O seu problema é mais fundo. Ele está com fome. E você está com fome, mas não está comendo verdadeiro pão. E você fica procurando alguma coisa na geladeira, abre a geladeira procurando alguma coisa para comer, mas não acha. E você não vê que é fome espiritual porque você não se alimenta da palavra. E você pega algo e come, e depois de um momento, ainda está com fome. E come mais. Isso é errado, irmão. Sabe, isso não é bom. Você vai ver os resultados que vão te mostrar que não é bom. Amém? Eu vou assistir televisão, vou assistir este drama, eu vou assistir, sabe, este filme, isso, sabe, vai me alimentar. A sua mente fica distraída, é verdade, você se distrai, mas depois que acaba o filme, você vai ficar com aquele vazio, dizendo o que eu quero. Eu vou assistir mais, certo? Não é a resposta. No dia seguinte, você tem olhos de guaxinim ou de um panda, coisas assim, porque isso não te alimenta. E a Bíblia diz em Isaías, porque, sabe, você gastou dinheiro naquilo que não satisfaz. E tudo isso, sabe, comer ou assistir, sabe, tudo isso tem o seu lugar. Eu não estou falando mal, isso não é pecado. Não é pecado comer. Você só tem que saber que você está com fome. O inimigo sempre ataca a comida. Alguns homens de Davi se tornaram valentes, foram reconhecidos como valentes, porque não deixaram o inimigo pegar a colheita. Alguns ficavam no meio do campo, de um campo como de lentilhas, certo? E ficavam ali com a espada. E a Bíblia diz que o inimigo era numeroso, mas a espada ficava grudada na sua mão. E a espada representa a palavra. E ele lutava dizendo, essa colheita é minha, você não vai pegá-la. Certo? De jeito nenhum. Eu plantei, eu reguei, eu trabalhei.
E onde você estava? Você vem e quer pegar a minha comida? Não, eu vou ficar aqui. A Bíblia diz, fique firme. Proteja a sua colheita. Amém? Não deixa nada roubar o seu tempo de passar com a palavra de Deus. Amém? Seja de manhã, enquanto você está sentado no vaso. Como eu te falei, isso também é bom. Alguns dizem, isso é falta de reverência. Não, você está sendo religioso. Porque é melhor você fazer isso do que não fazer isso e não ler a palavra o dia inteiro. Você tem uma Bíblia ali, uma Bíblia na sala. Na hora da propaganda, você olha a Bíblia. Passa tempo com a palavra. Até um pouco dessa palavra como uma pequena migalha. Pode trazer cura. Posso ouvir um amém? E aqui Deus diz que tem comida. Não só bebida, mas tem comida. E, olha bem, Jeremias diz para, primeiramente, comer, mas depois, olha, a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria, mas primeiramente tem que comer para produzir essa alegria. Depois, então, se torna gozo e alegria do coração. Olha, coma até que se torne alegria e gozo que vão brotar. E essa alegria, escute isso, essa alegria cura, sabia? Essa alegria cura o seu corpo. A alegria do Senhor é a minha força. Não é só força espiritual ali. Se você ler bem, é força para o espírito, alma e corpo. Alegria do Senhor. Como ter a alegria do Senhor? Achando as tuas palavras. O que eu faço? Eu as como. Jesus falou, eu sou o pão da vida. O que se faz com pão? Você come, não só admira. Senão ele falaria, eu sou o retrato da vida. Certo? Não, ele disse pão. Ele disse que ele tem a água viva. Amém? Ele é o pão da vida. O que se faz com pão? Você come. E porque ele disse, eu sou o pão da vida, você recebe vida. Olha, todo dia vazamos a vida. Com tudo que a gente faz, com tudo que assistimos, com tudo que ouvimos, nos faz, vazar a vida. Eu achava que a vida era intacta, a vida é vida, e você pode até perguntar para os médicos. Eles vão falar e mostrar que a morte chegou, que é o quê? Que quando não tem vida, aquela parte morre. E parte do seu corpo, quando vaza a vida, certo? A morte chega, eles falam de envelhecimento, chamam disso, mas a vida reduz. Mas você pode receber mais vida. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Posso ouvir um amém? E glória a Deus, pode aplaudir, amém? É verdade. Ele quer que você tenha essa vida abundante. E se olhar, você vai ver que tem comida também na terra. E estamos comparando a terra com a Bíblia. Terra de trigo e cevada e de vides e figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, de azeite e mel. Eu falei disso recentemente para te mostrar a palavra. E como essa palavra é rica. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre ou o bronze. É o que está no hebraico, então. É uma terra muito rica. Amém? Uma terra rica. Tem diferentes vistas, diferentes aspectos e toda parte dela é abençoada. E quando você vai, na palavra diz que é o Senhor que te leva. É uma terra que o Senhor te leva. Então você medita num verso, você olha para ele e esse verso vai te dar, todo o ferro e todos os metais preciosos. Amém? Ouro e prata também, a Bíblia diz, mais do que se deseja. É a palavra de Deus mais do que o ouro, amém? E quando estuda a palavra, você vai ver que tem momentos que você come uma romã, depois você vai comer figos. Deus tem variedade. Deus é um Deus que ama a variedade, a multiforme graça de Deus. Até a graça é multiforme. E Deus te deu uma língua, para experimentar diferentes sabores. Se Ele desse uma língua com um sabor, você não reclamaria, não saberia. Você não saberia, seria tudo o mesmo sabor. Arroz teria o mesmo sabor que um bife, certo? Até mesmo o sabor de uma azeitona seria o mesmo, e tudo seria só um sabor. Mas Deus nos deu uma língua com muitos sabores. E descobriram agora que tem mais um sabor chamado umami em algum lugar. Amém? Umami. E eu tenho certeza que tem mais um. E eu profetizo que se estudarem mais, vai ter mais um chamado Ded. E esse vai ser... Pastor Príncipe, o senhor é tão bobo. Amém? Se tem umami, deve ter o Ded também, certo? E tem coisas que eles falam como o cérebro, que nós só usamos 10% dele, certo? Amém? Você conhece alguém que não usa nem 10%?
Não olhe para ninguém agora, amém? Certo? E olha, sabia que os cientistas falam que nós só usamos 10% do cérebro. E eu creio que os outros 90%, sabe, como recuperá-los? A Bíblia nos fala que os dons do Espírito Santo são exatamente 9. Amém? Vem quando você é cheio do Espírito Santo e maximiza sua mente. Amém? E cobre todas as áreas. Os figos são para uma coisa, porque você sabe que eles são bem doces. Saiba isso sobre figos. Eles são bem doces, mas não aumentam o açúcar no sangue. Não aumenta. De fato, eles dizem que algumas pessoas que sofrem de muito açúcar no sangue, eles podem, sabe, até comer muitos figos. Amém? Não pesquise agora, em casa você pode. E é incrível que essa terra, com todas as promessas de Deus, era boa para o paladar e também para a saúde. Amém? Se é um homem e quer ser frutífero, quem tem ouvidos ouça, certo? Romãs são boas para você. Tem muitas sementes. Eu estou me adiantando um pouco. Ok, isso foi de graça, ok? Foi de graça. Amém? Olha para romã e pergunta para si mesmo por que tem muitas sementes. Eu creio que isso vai te ajudar. Só posso falar isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Amém? Ok, então, é uma promessa aí. Temos que estudar de forma microscópica, olhando bem perto a Bíblia, certo? Como com um microscópio. E às vezes tem que ser como um telescópio. E podemos olhar, sabe, para Moisés quando ele subiu no Monte Nebo para então morrer e ir para o Senhor. Ele está no Monte Nebo olhando para a terra da promessa. Em Deuteronômio 34, então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga. Alguns já foram lá. Quantos já foram lá? Na Jordânia, onde foi o último lugar de Moisés. Quem foi? Você foi abençoado. Você viu aquela vista? Você viu a mesma coisa que Moisés viu, onde ele ficou no cume do Pisga, no Monte Nebo, e ele olhou para Israel. E hoje, é lógico que está do lado da Jordânia. Ok, o país da Jordânia. Mas naquela época era um só, e ele dali pôde olhar para a terra da promessa. E neste texto, continua dizendo que está em frente a Jericó e o Senhor mostrou-lhe toda a terra desde Gileade até Dan. Olha, ele estava olhando desta forma aqui, olha para mim. A terra da promessa está ali, a Jordânia atrás. Estou olhando para Israel e ele começou assim, desde Dan. Ele olhou para Dan e depois olhou para Naftali, onde está a Galileia, o mar da Galileia. Ele podia olhar só para frente e sabe o que estava na sua frente? Jericó, a cidade mais perto daquela região, na área do Vale do Jordão. Mas ele não fez isso, ele olhou para lá, certo? Para que ele pudesse ver toda a terra. Quando lemos a Bíblia, nós lemos a Bíblia e não queremos fazer a leitura microscópica ou meditar só em um verso, certo? Você quer ler de forma geral. Como o livro de Ruth, pode ler todo de uma vez. É um livro muito romântico. Amém? Uma linda história de uma noiva jovem. De fato, não só uma noiva jovem. Na verdade, é de uma mulher que já foi casada antes. E não parece tanto uma história tão romântica como de uma menina que nunca foi casada antes. Ela tinha sido casada. E naquela época, quando uma mulher ficava viúva, ou seja, o marido morria antes, ela era vista como uma pessoa amaldiçoada. Certo? Mas ela decidiu seguir sua sogra para uma terra estranha para ela. E ela acabou casando com o solteiro mais desejado. E juntos se tornaram os avós de Davi. E de Davi veio o nosso Senhor Jesus. Imagina se isso não existisse. Ela nem pertencia àquele povo. Como aquela cirofenícia de Tiro, ela era gentia. Mas ela está incluída na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é lindo? Amém? Dá para ler de uma vez só e ter uma vista panorâmica. Amém? Uma vista panorâmica. E é só ler. E o que essa vista panorâmica faz? Ela te purifica. Você diz, pastor, eu leio a Bíblia, mas não entendo muitas coisas. Continue lendo e desfrutando. E eu posso, sabe, até te dizer isso. Muitas pessoas começam lendo livros. Até crianças, quando começam a ler, não entendem tudo. Mas só desfrute aquilo que você entende. Certo? E havia um homem que era, sabe, um crente muito devoto, e ele queria que o seu filho aprendesse sobre a importância de ler a Bíblia.
de estudar a Bíblia, e ele era um fazendeiro. E ele falou para o seu filho, havia um ribeiro de águas ali, e disse para o filho pegar um cesto, certo? Um cesto, e então pegar um pouco de água. O filho olhou para ele, achou estranho, certo? Ele tinha uns 7, 8 anos de idade, e ele queria mostrar para o seu filho, porque o filho tinha falado, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. E ele disse, pega um pouco de água. E o filho foi, pegou a água, e é lógico, aquela água vazou, certo? Ela não ficou naquele cesto de palha. E o filho disse, pai, não tem água. Vai e tenta de novo. Ele foi e voltou de novo e a água tinha saído. Sabe, não ficou nada. Ele disse, pai, não adianta. Não dá para carregar água nisso. Viu, filho, quão limpo o cesto está agora? Mesmo não segurando a água. Se você não entende a Bíblia, tudo bem. Continue lendo, porque está te lavando. Ela te lava, tem um efeito de purificação, tem um efeito de cura. A mesma coisa se você é honesto, e se você diz, eu não quero ler nada que eu não entendo. Se você for honesto, porque estamos falando de comer a palavra, aplique para sua comida. Você entende toda a comida nos seus ingredientes que você come todo dia? Ah, sim. Bem aqui nós temos vitamina E nesse pequeno feijão. E este arroz que tenho aqui, sabe, tem isso. Você fica pensando em tudo isso ou você somente come? Quando se trata da palavra, pense da mesma forma. Não tente entender o ingrediente e tudo mais. Somente desfrute. E muitas vezes Deus vai falar diretamente de algo que aconteceu no passado. Você entendeu isso? Isso te ajuda? E o primeiro princípio a se lembrar do que eu falei, eu tenho que repetir isso porque algumas pessoas não ouviram antes. A primeira coisa que você quer ver é Jesus nas Escrituras. E é por isso que você tem que pegar até as palavras da lei e torná-las palavras de Cristo. Você entendeu? Torne a palavra da lei as palavras de Cristo. Como se faz isso? Jesus fez isso no mesmo dia que ele ressuscitou, certo? E eu vou falar rapidamente. Para aqueles que não ouviram isso, Jesus ressuscitou e você acha que tinha uma coisa importante para ele fazer. Mas sabe o que ele fez? Ele foi caminhar com 2 discípulos desanimados. E ele impediu que os seus olhos vissem quem ele era. Certo? E essa parte é interessante, porque mais tarde nós vemos o porquê. Eles estavam desanimados e olha como ele os trata. E ele disse assim para eles, ó tardios de coração para crerdes, porque eles falaram, nós pensamos que seria ele quem remisse, falando dele. Pensávamos que ele ia remir Israel, sabe, estabelecer o seu reino e tudo mais. E Jesus disse, ó tardios de coração para crerdes. Tudo aquilo que os profetas falaram. Viu? Eles não sabiam. E tem 2 coisas contra a igreja. Porque eles eram discípulos, crentes, que às vezes são tardios para crer. Se você sabe, vem um outro problema. É tardio de coração para crer. Qual é a cura para a tolice, ignorância e tardios para crer? Todos querem uma fé grande, amém? Não queremos ser tardios para crer, amém? Qual é a resposta? A Bíblia diz que começando por Moisés, Jesus disse no verso 27, começando por Moisés, e quando falamos começando por Moisés, o que é isso? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés não foi o autor, Moisés foi simplesmente o escritor, como um secretário. Deus foi o autor. Toda escritura é inspirada por Deus. Cada palavra. Eu disse cada palavra. Quando Jesus ficava de frente dos fariseus, sabe? Alguém diz que a ideia foi inspirada, não as palavras. Não, nós cremos na inspiração plena da palavra de Deus. Quer dizer que cada palavra foi inspirada. Cada palavra, até cada letra. E olha, Jesus ficava de frente dos fariseus naqueles dias que não criam. Sabe, aqueles que eram os fariseus e também os saduceus, que não criam na ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição, certo? E não acreditavam também em milagres. E Jesus falou isso. Porque eles falavam, quando morre acaba, certo? E eles falavam sobre de quem ela será, essa mulher cujo marido morreu e depois o irmão casou com ela, uma lei judaica. O irmão tinha que casar, certo? E finalmente, todos eles morreram e ela foi para o céu. As pessoas perguntam coisas que não têm sentido. Já pensou nisso? E Jesus respondeu, dizendo, e olha, escute muito bem, Jesus é incrível. Ele disse assim, Deus não é Deus de mortos. Ele é Deus dos vivos, porque eles falavam que não tem ressurreição.
certo? E Jesus falou, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. E ele citou as Escrituras. Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Onde está a palavra que o Senhor está tentando mostrar? Sou. Sou. Ele usou uma palavra. Porque se eles existiram e não existem mais, Deus falaria, eu fui o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas ele não falou eu fui, ele disse eu sou. No hebraico, tempo presente. Eu ainda sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles estão comigo. Está ouvindo, igreja? Jesus usou apenas uma palavra e os fariseus não falaram. Ah, você está falando usando só uma palavra, isso não é justo. Eles entenderam. Eles sabiam que a palavra é inspirada, pelo menos para eles. Comparado até com crentes hoje, que não creem na inspiração verbal das Escrituras. Paulo, nos seus escritos em Gálatas, ele falou, quando Deus prometeu a Abraão e disse, a tua semente eu darei estas promessas. Perceba, ele disse, Deus não falou isso no plural, sementes. Mas ele falou semente. Paulo discutiu usando somente uma letra, o S, na nossa língua. No hebraico, o plural, ele falou só de uma letra. E nenhum deles falou, você está falando de uma letra, eles entenderam. A Bíblia é inspirada. Você estuda algo e olha, você está vendo a mídia social e não sabe o que é verdade. Até alguns vídeos são manipulados. Está me ouvindo? E você ouve dessa pessoa, daquela pessoa, e você não sabe se é verdade. Quando se trata da palavra, é a verdade. Jesus falou da palavra na oração sacerdotal. Ele disse, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua verdade, separa-os do mundo. Olha, igreja, não fomos chamados para imitar o mundo. E do outro lado, não fomos chamados para nos isolarmos do mundo. Porque se nos isolarmos, como vamos impactá-los? Não fomos chamados para imitar, nem para nos isolar, mas para impactar os que são do mundo. E como fazermos isso? Jesus disse, a tua palavra é verdade. Santifica-os, separe-os de toda impureza, da sujeira, de tudo que está no mundo, da maldição. Santifica-os enquanto estão no mundo, ele disse. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é verdade. Falamos a verdade, conhecereis a verdade? A verdade sempre nos liberta. Por isso o inimigo quer te afastar da verdade da palavra de Deus. Ele fica alegre quando você não passa tempo com a palavra, certo? E também, você não está se purificando, certo? Ele tenta te falar, você não precisa, é só para pastores como Mark, como Lawrence, não para você. Não. Até uma criança. Timóteo era uma criança. A palavra, na verdade, ali é um bebê. A Bíblia diz, porque conheces as Escrituras, 2 Timóteo 3. Vamos ler isso então. Isso aí, olha. Ele disse, desde a tua meninice, Paulo escrevendo para Timóteo, sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio. E nos capítulos anteriores fala de onde ele aprendeu isso, da sua mãe e da sua avó, Lloyd e Eunice, certo? E como uma mãe, a melhor coisa que você pode fazer é como a Wendy faz, ok? Antes do meu filho dormir, ela lê uma história da Bíblia. E às vezes ele dorme antes da história acabar. É a melhor forma de dormir. Você dorme, a última palavra é a de Deus. Eu não estou falando para fazer assim, você pode fazer durante o dia, mas é o melhor para nós, para a Wendy ler a palavra, para o Justin. Antes dele dormir. Ele ama isso e eu falo para ele, é a parte mais importante do dia. Amém? E nós falamos com ele durante o dia, é lógico, falamos com ele também. Um pouco, o Senhor me fala e eu falo. Amém? Mas a leitura bíblica que fazemos à noite está fazendo algo nele pela palavra. Amém? E Timóteo tinha essa bênção. Ele aprendeu a palavra com a sua mãe e a sua avó. O seu pai era gentio. E não sabemos se ele era salvo ou não. Certo? E ele aprendeu as Escrituras com a sua mãe e a sua avó. E aqui diz que fazem-te sábios para a salvação. E quando você pensa em salvação, não pense somente em ser salvo do inferno. Salvação é uma palavra que inclui muitas coisas. É a palavra para cura. Te torna sábio para a cura. Te torna sábio para a libertação.
te torna sábio para a proteção, te torna sábio para a plenitude. Amém? Plenitude. Nenhuma parte sua quebrada, nenhuma parte que tem que consertar. Você chega no lugar da Shalom. Shalom quer dizer plenitude. Posso ouvir um amém? Ok. O que você quer ver é Jesus. Voltando para Emaús, qual é a cura para ignorância, a cura para ser tardio para crer? Certo? Temos esse problema, ou a tolice ou tardios para crer. Ou até os dois. Certo? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Olha isso. Então, Moisés são os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nestes 5 livros, Jesus também está. Ele está no tabernáculo em Êxodo, ele está no sangue, nas portas na Páscoa, certo? Colocaram sangue nas portas. Ele estava lá, ele estava lá. Na história de Gênesis, quando Deus falou para Abraão, sabe? Certo, falou para Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. Amém? Mas Abraão tinha 2 filhos. Certo? O outro era Ismael, naquela época. Certo? Mas Deus falou, toma o teu filho, o teu único filho, o filho a quem tu amas. Uau! E Deus disse, ofereça-o. Mas Deus não queria Isaac como oferta. Deus estava, na verdade, falando de quem? Do seu filho. Toma o teu filho, falando para ele mesmo, o teu único filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. O teu único filho, o filho a quem tu amas. E você tem que saber que ele te ama, porque o filho que ele entregou lá na cruz é o filho que ele ama. Você deve saber que você é amado por ele, para ele dar o filho que ele ama por você. Certo? Você lê e diz, uau, e é uma forma de ensinar. Qual é o seu Isaac? Que está no seu coração? É um ídolo? Você tem um ídolo no coração? Certo? É o seu Isaac que você tem que entregar. Olha, isso pode ser uma interpretação secundária. Às vezes você quer corrigir as pessoas que são, sabe, podemos dizer, quem trocou as prioridades, quem inverteu as prioridades, mas eu não acho que é a forma principal de ver as Escrituras. A principal é ver Jesus. E este outro é muito pesado, certo? E você pensa, eu tenho um Isaac? Ah, não. A minha esposa está grávida e nós queríamos colocar o nome Isaac. E às vezes isso se torna pesado. É sobre você? Não é sobre você. Mas pastor, por quê? Porque o Senhor o cegou, não o cegou, mas impediu que eles vissem quem ele era. Porque o Senhor falou isso comigo. Eu nunca ouvi ninguém pregar isso. O Senhor me falou isso anos atrás, quando eu perguntei por quê. O Senhor não se mostrou com o corpo ressurreto. O Senhor disse que era mais importante para eles me verem nas Escrituras do que me verem em pessoa. Porque se eles me vissem em pessoa e crescem, então hoje todos iriam dizer, falou comigo, vocês iam dizer, nós nunca te vimos em pessoa. Mas quando eles o viram nas Escrituras, ele deu para todos nós oportunidade igual. Hoje, de vê-lo nas Escrituras. Posso ouvir um amém? Certo? Essa é a cura para ignorância e para tardio para crer. Sua fé vai crescer. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. A próxima coisa é que quando você lê o Antigo Testamento, e você sabe que eu amo ensinar no Antigo Testamento, você sabe disso, certo? Quando você lê do Antigo, o primeiro princípio é este, número 1, veja Jesus. Por que ver Jesus? Porque quando você vê Jesus, você se torna como ele. Vamos ver o verso 18. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós com o rosto descoberto, e eu fiquei sorrindo para mim mesmo, porque descoberto quer dizer sem máscaras. E eu disse, uau, porque eu não tinha planejado ensinar sobre coberto ou não coberto, porque é um culto especial para Singapura, certo? Mas, aconteceu assim. Todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Viu isso? Somos transformados quando o contemplamos. Onde o contemplamos? Nas Escrituras. Pastor, pode provar isso nestes versos? Sim. Dá para esperar? Vou te mostrar. Eu vou te mostrar que é ver Jesus das Escrituras, assim como os dois no caminho de Emaús fizeram. Os corações se aqueceram.
É a alegria e o gozo do coração. Amém? E olha isso, Emaús quer dizer banho quente. Amém? Era onde, naqueles dias, algumas pessoas, os romanos tinham banho quente, então as pessoas iam lá, especialmente os romanos, e eles então se mergulhavam. Quem tinha problema na pele, isso nos fala que era um processo de cura. Como ser curado? Vendo Jesus nas Escrituras. Que a palavra de Deus habite em vós com toda a sabedoria. Outro princípio que tem que ter quando estuda o Antigo Testamento, especialmente, o Novo é muito direto. Certo? O Antigo Testamento, tipos e sombras. Se não tiver cuidado, você pode fazer aquilo que está lendo, uma lei. Por exemplo, tem uma lei que diz: não atarás a boca do boi enquanto debulha. Em Deuteronômio, vamos ver isso? 25, verso 4. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Quer dizer o quê? Que quando o boi ficava trilhando trigo ou algum tipo de grão num círculo, e o boi ficava se movendo de uma forma circular naquele lugar, rodeando o chão, ele fazia isso, carregando uma madeira, e a madeira moía. Colocava ali o trigo ou algum tipo de grão, certo, para moer, e era difícil uma pessoa fazer isso. Eles usavam uma outra pequena, mas a grande, para moer mais, tinha que usar um boi. E o boi ficava rodeando, e tinha muita palha ali, naquele lugar. E ele disse: não ate a sua boca, como faz com o cachorro. Por quê? Porque você é pão duro. E está com medo de perder todo o grão que você tem, certo? E se você é um boi, por favor, não coma do grão que está no chão. E Deus disse, porque ele cuida dos animais também. Ele disse: não ata a boca do boi. Ele pode comer enquanto trabalha. Se for inteligente, um boi bem alimentado trabalha mais. Isso quer dizer mais lucro. Não seja tolo, certo? Amém? Deus sempre te beneficia. Mas, quando lemos isso, tem uma aplicação para hoje, certo? Não ate a boca do boi. É interessante. Sabe o que Paulo falou disso? Vamos para 1 Coríntios 9. Ele disse: quem jamais milita à sua própria custa? Olha, quando o boi está malhando, era como se falasse: não recompense o boi. Deus estava falando o seguinte: quem vai para a guerra com seu próprio dinheiro? Não é o país que paga tudo. Tudo que ele tem, certo? É pago pelo país. Estou certo? Ele não paga por sua arma. Ele não paga pelo capacete. Certo? Não paga pela sua roupa. Certo? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Igreja, não é verdade? Certo? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Certo? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Eu te mostrei agora a lei. Paulo está falando do Antigo Testamento. E como Paulo vê o Antigo Testamento? Ele vê algo que nós temos também que aprender. O próximo verso, ele diz: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ele está preocupado com os bois? Deus estava preocupado com os bois? Deus estava preocupado com os bois? Como eu falei, sim, Deus cuida dos bois também, é verdade. Mas essa lei foi dada para nós nos aprofundarmos. E Paulo explicou para nós, e ele disse assim: porventura tem Deus cuidado dos bois, ou não o diz certamente por nós? Por nós. Por nós! O que o boi tem a ver comigo? Está falando do meu tamanho? A minha esposa me chama de boi e diz: sai daqui, tudo bem. Não. Olha, Deus se importa com o boi. Deus disse: aprofunde. Olha o que ele estava pensando. Ou não o diz certamente por nós? E responde: certamente que por nós está escrito. Foi escrito por nós. Quando lê o Antigo Testamento, número 1 é para ver Jesus, porque quando o vê, você é transformado como ele. Número 2, o que Jesus tem, você tem. E você tem que aprender o que ele tem. O que você vê Jesus fazer, você é capaz de fazer, porque contemplando você se torna como ele. É a primeira coisa que tem que fazer. Amém? É como um álbum de fotos. A Bíblia é um álbum de fotos. E quando vê Jesus, você se alimenta. Ele é o seu alimento. Você se alimenta. Posso ouvir um amém? É um álbum de foto de Deus, do seu filho amado, o filho que ele ama. Amém? Se você for à minha casa e eu te mostrar um álbum,
certo? Do meu filho Justin, que eu amo muito. E eu te falo, aqui é o Justin com 1 ano, aqui é o Justin no primeiro dia do jardim de infância, ele... E você fica olhando para a janela, olhando um pássaro, certo? Olhando para fora, um avião que está passando, e você não dá atenção. Sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço? Eu vou fechar o livro. Não é? É a mesma coisa. Quando acha que a Bíblia é um livro fechado, é porque você não quer ver Jesus. Deus ama te mostrar Jesus. O Espírito Santo foi enviado para glorificar Jesus. Não para falar de si mesmo, mas para glorificar Jesus. E ele vai te ajudar. Amém? E quando você vê Jesus, é assim: aquele que tem o filho tem tudo. Amém? Havia um homem rico, muito rico, que colecionava arte. Colecionava arte muito cara. E ele tinha um filho muito querido, um filho que ele amava. E o seu filho morreu numa guerra. Esse homem envelheceu e não teve mais nenhum herdeiro. E ele também morreu. Ele escreveu o seu testamento e todo mundo que gostava de artes, e muitas pessoas foram ali para poder ver se podiam comprar alguma coisa, certo? E as suas obras de artes eram muito caras e eles queriam comprar algo que fosse barato, certo? Mesmo tudo sendo muito caro. E aquele pai também tinha uma obra de arte que era somente um quadro do seu filho, que tinha morrido. Então, eles começaram um leilão e chamaram a todos os participantes. E o leiloeiro falou: o primeiro, certo, que vamos vender é o quadro do seu filho. E ficaram olhando uns para os outros porque ninguém queria comprar aquele quadro. Certo? E finalmente, um senhor idoso lá atrás ficou em pé e disse: certo, eu quero. Eu vou comprar. E a oferta era $10 e ele disse: eu compro. E este idoso lá atrás era, na verdade, o governante da casa, que amava aquele garoto. Ok? E ninguém sabia aquilo que o pai tinha dito para o leiloeiro antes disso. Ok, agora já foi vendido. Aquele senhor comprou o quadro. Vamos vender os outros. O leiloeiro bateu o martelo e disse: o leilão acabou. O quê? O leilão acabou. Porque, baseado naquilo que o Senhor falou no testamento, quem comprar o filho ganha todos os quadros. Amém? Quando você recebe Jesus, você recebe tudo. Quando você vê Jesus, você recebe tudo. Amém? Você é um co-herdeiro de Jesus. Certo? Deus não enviou Jesus somente para Jesus ser Jesus por ele mesmo, mas enviou para que ele se identificasse com você. Amém? Ele é a sua nova identidade. Ele é a nossa justiça. Amém? Ele é a nossa sabedoria. Ele é a nossa santidade. Ele é a nossa redenção. Amém? Isso te abençoa? Ok, então, olhando para ele, você vê o amor de Deus, estudando o Antigo Testamento especialmente. Amém? O Novo Testamento é muito óbvio e eu não vou focar nele, mas no Antigo Testamento, porque eu quero que você estude a Bíblia. Além do Antigo Testamento, você é consciente de Deus com ira, com juízo, e vamos chegar lá. Mas escute, rapidamente, olhando o Antigo Testamento, olha, veja o amor de Deus e o seu cuidado por nós. Deus se preocupa com bois? Não, ele se preocupa com você. Ele escreveu isso por nós. E o que é isso? Por nós. O não diz certamente por nós. Certamente por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. E ele diz: quem planta vinho não come dela. Quem vai para a guerra às suas próprias custas. Ou seja, Deus disse: cuide daquele que dispensa bem a palavra de Deus. E nessa passagem, Paulo está falando de cuidar das pessoas que são servas do Senhor. Você não deve atar a boca. Amém? Ou seja, eles devem prosperar. Até materialmente, o próximo verso fala isso. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, Paulo está se incluindo aqui. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, damos coisas espirituais para você, certo? Será muito que de vós recolhamos as carnais? Amém? Os pastores recebem salário, certo? Dos dízimos e ofertas. Isso é muito se eles semeiam para vocês coisas espirituais que são eternas? Que não são, sabe, tangíveis, não é? Que são mais importantes. Amém?
Amém? Pastor, o que está acontecendo? Não tem salário para eles? Não, só estou brincando. Paulo falou sobre isso. Sabe, Paulo tinha sabedoria, porque aqui ele fala: não atarás a boca do boi, e depois diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra aqui, certo? Mas em outra versão diz salário dobrado. Paulo falou isso para Timóteo, aqui neste verso. Amém? Como Paulo recebeu essa sabedoria para governar essas coisas, a igreja? Do Antigo Testamento. E geralmente no Novo Testamento é muito geral, certo? É muito geral. Alguns dizem: pastor Prince, os seus ensinamentos deveriam ser mais práticos. Meu amigo, não dá para ser mais prático, porque olha, se tentar ser prático da forma que alguns falam ser prático, o que vai acontecer é o seguinte: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Isso é prático? Na verdade, é muito geral. Amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. O que é isso? De forma sacrificial. É o que sabemos, como Cristo amou a igreja, como ele amou, morrendo por ela na cruz. É o que eu tenho que fazer, e comecei a pensar. Não me fala, não é prático no sentido de como devo amar. Por quê? Porque Deus quer que você seja guiado no Novo Testamento pelo Espírito, de como cada um de nós deve amar a esposa. Porque as mulheres não são iguais. Todas elas amam diamantes. Não, só estou brincando, só estou brincando. Tem coisas que são comuns, mas, olha, por exemplo, a Wendy não gosta tanto de flores. Eu comprava flores para ela quando namorávamos, e ela sempre foi muito educada, sabe? Ela me agradecia, mas ela não gosta tanto. Ela gosta de outra coisa. Amém? E, recentemente eu dei aquilo que ela gosta, certo? E no correio pediram para eu tirar da caixa. Esquece, você é muito devagar. Você vai entender, certo? O aniversário dela é semana que vem. E eu tento dar para ela um presente que ela vai gostar muito. Amém? Que ela possa pegar e abraçar, certo? Mas o correio me pediu para sair da caixa. Sabe, então... Ok, então... Só olhando para o Antigo Testamento, Paulo foi capaz de ensinar algo. E quando alguém fala que eu não sou prático, ok? Não, pensa muito bem, certo? É perigoso falar para as pessoas: você tem que fazer isso como marido. 5 coisas para fazer, e essas coisas podem te sabotar. Não é exatamente aquilo que precisa. E você está voltando para a lei. E alguns amam isso. As pessoas amam isso porque é mais fácil falar o que tem que fazer do que me mostrar. Mas se você estudar as cartas de Paulo, seja Efésios, Colossenses e tudo mais, você vai ver que Paulo começa com verdades posicionais. O que eu chamo de riqueza do crente. Depois vem o caminhar. O primeiro é a riqueza, nos 2 primeiros capítulos, ou 3 capítulos, depois o andar, capítulo 4 de Efésios. Depois vem a batalha. Permanecer firme contra principados e potestades, certo? Por a armadura de Deus. Então, temos riqueza, caminhar e batalha. A sua batalha não vai ser boa se você não entender a riqueza que você tem. Tem que entender quem você é. E isso eu chamo de indicativos, na teologia, indicativos. E depois vem os imperativos, o que fazer. Mas até os imperativos são gerais, porque Deus quer dar espaço para o Espírito Santo. Como Paulo disse, vocês foram ensinados a amar uns aos outros. Como? Vocês foram ensinados por Deus como amar uns aos outros. Deus nos ensina a amar. Ele ensina como cuidar dos filhos. Ele ensina todas as coisas. Amém? Ele vai te falar que às vezes fazer esta coisa é certa, é romântico, às vezes fazer aquilo é errado. Até um filho corrigir na hora errada, se o Senhor não te falar, pode ser ruim para o filho. E não corrigir nunca pode ser ruim para o filho. Ela tem que sentir o seu amor e cuidado por ela. A disciplina pode melhorar o filho. Sentem amor, é engraçado, mas sentem amor quando você corrige. E sabe, tem pessoas que foram criadas numa família rica e se tornam rebeldes, e uma das coisas que dizem é: o meu pai nunca me corrigiu. Não se importava com o que eu fazia. Faço isso para chamar sua atenção. Até nos filmes dá para ver isso. Certo? Ok, então, olhando para o Antigo Testamento, seja consciente do amor de Deus nos versos. Pastor, é difícil porque muitas coisas do Antigo Testamento são julgamento, a ira de Deus. Como interpretar isso?
Bem, viu a perspectiva de Paulo quando ele interpretou a lei? Interpretou à luz do amor de Deus. Certo? Podemos interpretar à luz do amor de Deus e o julgamento, a arca de Noé e coisas assim. Vou te mostrar algo muito rápido. Certo? Mais um princípio bíblico, Salmo 136. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Porque a sua benignidade dura para sempre. Em hebraico, certo? Rodula Adonai Kitov. Que leolam hasdou. Hasdou de Hased. Ok? Então aqui nós temos que leolam hasdou. Que leolam. Todo o verso 1 até o 26 do Salmo 136, termina assim. Todo o verso termina assim. A sua benignidade dura para sempre. Deus fez isso, a sua benignidade dura para sempre. Olha isso. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aquele que só faz maravilhas, quero que diga, a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. E entendemos isso. Entendemos que quando Deus fez esses atos maravilhosos, amém? E a sua grandeza foi demonstrada. E falamos, naturalmente, a sua benignidade dura para sempre. Mas olha agora o próximo verso. Ok? Mais em frente. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade, falamos amém, a sua benignidade dura para sempre. Ele abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Estou certo? Olha o próximo verso, que diz... Não, o próximo fala, e fez passar Israel por meio dele, a sua benignidade dura para sempre, e tudo isso entendemos. Ok? Mas olha este verso, que diz, mas derrubou a Faraó com o seu exército no Mar Vermelho. E ainda diz, porque a sua benignidade dura para sempre. É um julgamento. Você está lendo julgamento. Certo? Como a sua benignidade dura para sempre, o foco deve ser a sua benignidade dura para sempre. Sua Hesed, que... Leolam hasdou. Isso no hebraico, louvando a sua Hesed, sua graça. Leolam é para sempre. Como assim? Porque não foi, sabe, boas novas para Faraó e o seu exército. Mas olha, foi boas novas para o povo de Deus. Se ele não derrubasse a Faraó no mar com seu exército, o que aconteceria? Eles estavam com o coração tão endurecido que Deus deu para ele muitas chances de se arrepender e enviou Moisés para falar com ele. Deus deu para ele chance, mais chance, mais chance. Até mesmo o julgamento que veio foi, sabe, 30-1, julgamento pequeno. E ninguém foi ferido, ninguém foi machucado, certo? Ficou tudo difícil, como o mundo está agora. Tudo muito difícil, tudo ficou difícil nos últimos 2, 3 anos. E agora está ficando mais difícil. E o coração ainda está endurecido. E se rebelam, sabe? E toda nação que tem caído interiormente. E ainda brigam contra Deus e os seus caminhos. Certo? E, olha, estamos vendo Faraó duro, com seu coração endurecido, não deixou o povo ir, ele seria poupado. Certo? Mas não deixou o povo de Deus ir. E diz, ele endureceu seu coração, e no hebraico, diz que o Senhor então endureceu seu coração. Mas ele tinha endurecido primeiro. E até aqui estava com o coração duro. Então escute, quando lê julgamento, se pergunte, onde está a misericórdia? Porque em todo julgamento tem misericórdia. Deus mostra misericórdia e amor e graça para alguém. Você tem que ser esse alguém. Você tem que ser aquele para quem ele abriu o Mar Vermelho. Aquele que atravessou. Aquele que ele protegeu de Faraó e dos seus exércitos, vindo, certo? Sabe, como uma inundação para atacá-los e matá-los. E se você pensar de forma errada, coitado do Faraó. Nada de coitado do Faraó. É fácil para você falar isso, mas se alguém quiser matar o seu filho, o seu garoto, certo? Fazer algum mal para o seu filho. Amém? E Deus faz algo antes que aquilo aconteça. Você diz, sua benignidade dura para sempre. Por quê? Ele protegeu o seu filho. E o dilúvio de Noé? Ainda bem que você perguntou. Pega essa mensagem. Noé, a verdadeira história, por Joseph Prince. Ok? Você vai ver como Deus mostrou misericórdia para toda a humanidade e o mundo também.
Mas mais importante do que isso, Deus preservou uma família para que uma raça pura ficasse. Uma raça humana. Porque algo aconteceu no mundo da época. Está tudo nessa mensagem. E eu quero falar para você como, sabe, as espécies de animais entraram na arca, sabe, bem novinhos, macho e fêmea, bem novinhos, e como viveram durante os meses do dilúvio. Porque, sabe, muitos animais podem hibernar e tem muitas verdades científicas ali, verdades lindas, como quando Deus disse, venham para a arca, quer dizer que Deus entrou primeiro, ele não disse para entrar na arca, e ele lá fora, ele disse, venham para a arca, ele entrou primeiro. Amém? Ou quando ele disse, certo saiam agora da arca, certo, mais uma vez para sair, ele disse, vocês saem primeiro, eu vou ficar. Isso não é lindo? Coisa simples assim. Estamos em Noé, uma verdadeira história. Por que o dilúvio? Ok? Escute essa mensagem. Certo? Eu conheço o autor. Certo? O pregador, o autor dessa mensagem. Eu o conheço bem. Ele teve que sair da caixa. O laço teve que ser rasgado. Sai. Sabe, foi muito ruim. Ele ia pagar pelo peso e tudo mais. Amém, mas... Então, quando você olha para o Antigo Testamento, o que você faz, igreja? Veja o amor de Deus. Veja o amor de Deus. Amém? Tem que ver isso. Até na lei não atarás a boca do boi. Você vê o amor de Deus? Veja para você primeiro. Deus cuida de mim. Deus não é, sabe, um ditador. Trabalha para mim e me sirva. Não, Deus é um Deus que vai ter certeza de que você vai comer. Que você vai ser pago. Amém? Amém? Quer mais? Para terminarmos? Ok, vou te dar mais um. Ok, é um princípio, ok? De como ensinar a Bíblia. Você tem que saber disso. Como eu falei, olha 2 Coríntios 3:18, que diz o quê? Olha isso. Mas todos nós com o rosto descoberto ou sem máscara, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. E já ouvimos isso, que quando contemplamos a glória do Senhor, nos tornamos como Ele. Amém? Não tem ninguém mais lindo do que Jesus. Eu estava lendo sobre como Pedro chegou a ele e disse, Senhor, tu não irás para a cruz. Isso não vai acontecer. Ele repreendeu a Pedro. E pensamos assim que ele o repreendeu, mas não foi. Se olhar o relato de Marcos, quando Pedro falou não vá para a cruz, Jesus olhou para os discípulos. É muito lindo. Ele olhou para todos os seus discípulos e repreendeu a Pedro, como se dissesse, se eu não for para a cruz, o que será deles? Sabe, em pequenas ações você vê o seu amor. Amém? Eles disseram, sabe, a sua mãe e os seus irmãos físicos, estão lá fora, te esperando. Ele então olhou e disse, esses são os meus irmãos e irmãs. Eu amo até o olhar do Senhor. Tem amor no seu olhar. Pedro negou Jesus no Evangelho de Lucas, e a Bíblia diz que, na terceira vez, o galo cantou e Jesus estava perto de Pedro. Ele estava preso, tinha sido machucado, mas ele olhou para Pedro. Lindo, ele virou para olhar para Pedro. E Pedro chorou. Com o olhar, ele lhe disse, Pedro, eu te falei. Não foi? Mas eu também disse, depois de se converter, você vai se converter. Você vai ser restaurado. Você vai fortalecer os seus irmãos. Jesus profetizou a vitória, sua restauração antes da queda. Ele olhou para Pedro como se falasse, eu te perdoo e ainda te amo. Isso tocou no seu coração. Só um olhar. E eu amo esses detalhes nas escrituras quando eu leio, os evangelhos especialmente. Ele via as multidões. Alguns falariam, uau, isso vai dar muito lucro com eles, sabe? Muita gente vendo, vou monetizar. Sabe, eu quero monetizar tudo isso. Sabe, eu vou entrar em contato com eles. Tem gente que vê pessoas como objeto para fazer dinheiro. E alguns que são, sabe, açougueiros, olha essas ovelhas. Tantas ovelhas. Eu posso vendê-las. O alfaiate vai dizer, com tanta lã, olha isso, tanta lã que eu posso vender. Jesus via as multidões como ovelhas sem um pastor. Como você vê o mundo? São imorais,
são duros. É difícil levar as pessoas para a igreja. É difícil salvar este povo. Mas o importante é salvar e não vir para a igreja. Amém? Depois eles virão. É muito difícil, povo duro. Por que você fala isso? Eles estão famintos. Jesus via a multidão como ovelhas sem pastor. Quer dizer o quê? Precisam ser apacentadas. E a Bíblia diz que ele tinha compaixão delas. Porque desmaiavam. Sabe o que ele fez? Ele as ensinava. Começou a ensinar porque estavam com fome. Amém? Ok. Então, neste verso, quando nós vemos Jesus, como eu falei para você de como eu vejo Jesus nas Escrituras glorioso, então você se torna como ele. Como ele é paciente. Amém? Se torna paciente. Isso é prático? É prático. Mas o prático que você pensa que eu deveria pregar não é o prático que Deus tem em mente. Esse prático é na dimensão do Espírito Santo te guiar. Amém? Você pode ler um livro de um tal expert da família, expert de casamento, mas isso pode ser fatal também. Quando o Espírito Santo te guia, tem vida. É vida para o seu filho se o problema é família. É vida para a esposa, para o marido, certo? Se você tem problema no casamento, mas sempre olhe para o Senhor. É fácil aprender o que fazer. Me fala o que fazer. Ok? É mais difícil revelar do que ensinar a lei. O Espírito Santo veio revelar Jesus. É mais difícil revelar Jesus do que pregar. É fácil pregar a lei. Eu falo assim, não roube. Ei, não mate. Ei, não cometa adultério. Você pode. E é a lei, mas cuidado porque isso não é apacentar. Eu vou te mostrar algo rápido e nós já vamos terminar. Olha agora para este verso. Como ver a glória do Senhor? Quando eu adoro com os olhos fechados, eu vejo a sua glória. Sim, você pode contemplar a glória do Senhor, sim. Eu imagino quando eu oro, eu fico pensando no Senhor e imaginando. É assim que você é transformado? Já pensou? Como ver Jesus? Você vai ouvir aqui, nesta igreja. Você não se alegra de pertencer à igreja New Creation? Amém? Você vai ouvir onde ver Jesus. Se você é esperto e já pegou o espírito do que estamos falando, você diz, na palavra de Deus, certo? Mas não diz a palavra de Deus. Certo? Já vamos terminar. Vamos continuar depois, ok? Estou cansado. Não foi fácil sair daquela caixa. Tive que tirar aquele laço daqui, que estava me enforcando. Ia ser um bom presente de aniversário. Ok. Como sabemos que é a palavra de Deus? Vê Jesus na palavra de Deus. Como eu sei? Bem, leia o contexto. Vamos ver. Ok. Volta só mais um pouco. Verso 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quando você interpreta bem a palavra, sabe, um dos princípios mais importantes. E é por isso que eu falo, no seminário, às vezes, eles não ensinam esses princípios que são importantes aprender. Outra coisa importante é fazer diferença entre a lei e a graça. Você diz, bem, Davi foi punido por Deus. É verdade, mesmo temperado com misericórdia, o seu filho morreu, certo? E dizem, o seu filho também pode morrer por causa do pecado. Não, isso é aplicar alguma coisa que era da lei. Davi estava sob a lei, você está sob a graça. Bem, nós queremos somente assustar as pessoas para não pecar, e você não assusta a pessoa para não pecar. O medo faz a pessoa pecar ainda mais. Certo? Uma pessoa que é acrobata, certo? Pode demonstrar aqueles saltos melhores quando tem uma rede. Se retirar a rede, vai afetar a performance. Quanto mais medo tem de cair, vão cair. Escute, certo? É importante separar a lei da graça. Tem uma diferença. Você lê o Antigo Testamento e pode comer. Eu tenho falado do Antigo Testamento, porque eu sei que tem um desafio aí. Certo? Então, lendo o Antigo Testamento, não se esqueça do Evangelho. O Evangelho é a revelação da justiça de Deus em Cristo. Para eles tinham que cumprir a lei para serem justos. E ninguém pode, ninguém consegue. E finalmente eles tinham que oferecer o holocausto.
que é uma figura de Jesus Cristo na cruz, e Deus permitia que eles continuassem e a bênção continuasse, e continuasse, e continuasse, até eles trocarem de Deus, sabe, adorando ídolos. Então foram levados para o cativeiro da Babilônia, porque por causa disso eles pararam de oferecer o holocausto. Nada cobria mais os pecados, uma figura de Jesus. E nós não estamos debaixo disso. Estamos debaixo da graça. Ou seja, Deus olha para nós, escute, como justos em Cristo. Hoje a hipocrisia é não ser quem você realmente é. Se você é a justiça de Deus em Cristo, amém? Jesus se tornou pecado na cruz para que você se torne justo. Amém? A justiça de Deus nele, estou certo? Então você agir como um pecador, fica pecando hoje, você ainda é um pecador que continua pecando e tudo mais, agindo assim, quando Jesus se fez pecado. Olha, Deus não colocou pecado em vocês dois. Amém? Para vocês dois sofrerem. Não! Deus pôs os pecados em Jesus para que ele pagasse, tomasse o seu lugar, para você tomar o seu lugar. 2 Coríntios 5, 21. Se o pecado está nele, a justiça está em mim. Se o julgamento está nele, a graça está sobre mim. Ele foi rejeitado, eu sou aceito e amado. Deus enviou o seu filho para isso. Tem uma diferença entre a lei e a graça. Essas coisas aconteceram porque estavam sob a lei. Não estamos sob a lei, mas sob a graça. Quando você lê isso com esse entendimento, você pode ler tudo. Eu tinha aquele carimbo, sabe aquele carimbo em vermelho? P-A-G-O, pago. Já viu aquilo? Então, na minha Bíblia, no livro de Levítico, na Bíblia, eu carimbei todas aquelas páginas. Pago, 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 pago. Então, para que quando eu fosse ler, não esquecesse. Se eu ficasse envolvido com os detalhes e ficasse com medo, se não fizer isso, já era. Ou aquilo, já era. Pago. Ou então, se não obedecer, a maldição vem. Pago. Então, leia o Antigo Testamento à luz da obra concluída. Você entendeu isso? Está ouvindo? Certo, e diz aqui, somos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Então, o Antigo Testamento é a letra. Alguns interpretam assim. Dizem, olha, quando você lê a Bíblia, é somente letras. Você tem que fazer a Bíblia se tornar viva. Então é Espírito. Essa interpretação é errada. Eu sei que alguns falam disso. Alguns ensinam a Bíblia, mas é só letras que mata. Não está falando da Bíblia. Está falando da lei e da graça. O contexto é a lei e a graça. A letra são os 10 mandamentos que vieram no Monte Sinai. O Espírito que vivifica veio no dia de Pentecostes, você sabe. A lei foi no primeiro. E o Espírito que vivifica veio no dia de Pentecostes também, num outro monte, o Monte Sião. E ali 3.000 pessoas morreram, e aqui 3.000 foram salvos. A letra mata, o Espírito vivifica. Sob a lei é morte, sob a graça, a vida é dada. Amém? Você entendeu isso? O foco da lei é fazer, certo? A graça é ver o que já foi feito e receber, ver o que foi feito e receber. Até o nosso serviço hoje, amém, é de acordo com aquilo que vemos e recebemos. O que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Amém, e lutamos de acordo com o poder do Espírito Santo que opera em nós. É sempre receber e depois fazer. Operamos a salvação, operamos. É Deus fazendo em você. Deus opera em nós e operamos. Se você não vê, se você não souber o que você tem, não dá para fazer. Paulo fala da riqueza nas cartas primeiro, depois o que fazer, o andar. Você entendeu isso? E que bênção! Você teve um seminário bem curto. Você não se alegra com isso? Agora vamos terminar. Ok, não aplauda, eu quero te enviar para casa. Ok, então, mais embaixo. E se o Ministério da Morte gravado com letras em pedras, pare! Deus o chama de Ministério da Morte. Qual era o Ministério da Morte? Gravado com letras em pedras, a única parte da lei, escute. Alguns dizem, não estamos sob a lei, pastor, em termos de oferecer holocausto ou em termos de atar a boca do boi. Essas leis cerimoniais, não temos que oferecer nada disso, mas é o que Deus quer dizer quando você fala que não estamos sob a lei, tem que falar isso. Não é a lei, os 10 mandamentos, mas a Bíblia diz que o Ministério da Morte foi gravado com letras em pedras. São os 10 mandamentos. A única parte da lei que foi gravado em pedras, escrito pelo dedo de Deus, são os 10 mandamentos. E Deus o chama de Ministério da Morte. Não estamos debaixo disso. Ao contrário,
E aqui diz que ele era glorioso. De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Depois ele fala do nosso rosto descoberto. Então escute isso, é muito consistente. E na face de Moisés, a sua glória era transitória. Se colocar esforço próprio, pode ter glória primeiro, mas é uma glória transitória. A razão de Moisés colocar um véu no seu rosto não é porque diziam, eu não consigo olhar para você. Não foi essa a razão. Leia bem, falando porque ele colocou o véu no seu rosto. Ele colocou o véu no rosto porque era transitório. E se acabava, certo? E as pessoas viam acabando, iam dizer o que aconteceu. Ele está desviado. O que aconteceu com o pastor? Não tem glória no seu rosto. Algo aconteceu. Foi inteligente. Colocou um véu para que ninguém visse o final. A glória transitória. E olha o contraste. A qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha, você sabe que no Monte Sinai, Deus exigia justiça do homem falido espiritualmente. Estamos todos falidos espiritualmente. Deus manda fazer, mas não conseguimos fazer. A graça nos capacita, amém? Mas sob a graça. Escute. Sob a lei, Deus exige justiça. Sob a graça, Deus provê a justiça. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo. Por isso alguns não reinam, porque não recebem isso. O diabo ataca a abundância da graça e o dom da justiça porque ele sabe que os cristãos vão começar a reinar quando receberem esses dois. E fazer desses dois o grande foco do seu estudo. Até no Antigo Testamento, quando lê o Antigo Testamento, vai extrair a graça, como Paulo fazia. Veja o amor de Deus. Veja Jesus ali. Vamos em frente? E ainda diz, porque se o ministério da condenação, mais cedo ele chamou de ministério da morte. E sabe como demonstrou? Ele fez isso prático. Se você acha que está condenado, usou uma palavra para te condenar. Isto é a lei. O ministério da condenação foi glorioso, foi glorioso. Muitos avivamentos no passado usaram muito a lei. Alguns deles. E tinha uma glória, mas era transitória. E tem um avivamento chegando. E nós cremos que já estamos vivendo. E essa glória só vai aumentar. Não é transitória, amém? Olha, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, aqueles que pregam o evangelho de Jesus Cristo, que não fala mais do pecado, mas que fala que você é a justiça de Deus em Cristo. Você não está mais sob a lei, está sob a graça. Deus não exige mais justiça de você hoje. Deus provê justiça, só você receber. E Deus é por você. E nunca te deixa, nem te desampara. No Antigo Testamento, se faz o que é certo, Deus é com você. Se você faz o errado, Deus se vai. Sob a graça, Deus nunca te deixa. Sob a lei, Davi teve que orar. Não retires de mim o teu espírito. Não me abandona. A tua presença é o que eu quero. Sob a graça, Deus diz, eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Por quê? Porque um homem sozinho, pendurado entre a terra e o céu, pendurado na cruz, clamou, Eli, Eli, meu Deus, a primeira vez que ele chamou o Pai de Deus. Por que me desamparaste? Para hoje falarmos, meu Pai, por que me abençoas tanto? Ele o deixou, mas nunca vai te deixar. Ok? Ok. Eu não vou pregar semana que vem. Então pode me dar mais 2 minutos só? Ok? Isso. Vamos ler? E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório e inteligente. Colocou um véu para ninguém ver que era transitório. Certo? Não somos como Moisés, que colocou um véu. Isso não é bom? É o dia de tirar o véu. De tirar a máscara. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O povo judeu hoje, como Moisés, tem um véu no coração. Quando? Na lição do Antigo Testamento. Eles não veem a graça, eles não veem o Messias, eles não veem Jesus nele. O que eles veem é a lei e mais lei.
E muitos crentes hoje, quando leem o Antigo Testamento, é só lei, lei e mais lei. Viu a lição do Antigo Testamento? Agora olha o que ele fala. Em vez de falar Velho Testamento, e até hoje, quando é lido Moisés. Como via o rosto de Moisés naquela época? Lendo o Antigo Testamento. Como você vê a face de Jesus hoje? Lendo o Novo Testamento e também o Antigo Testamento revelados. E ele falou isso quando Moisés é lido, os 5 primeiros livros, certo? É como ler a Bíblia, porque contemplavam, sabe? Contemplavam naquela época o rosto de Moisés como? Lendo o Antigo Testamento. Com a glória transitória. Olha isso. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Hoje é o dia que o véu foi tirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Mas todos nós... Quer dizer o quê? Jovens, velhos, quem tem conhecimento, quem não tem tanto, rico, pobre, não importa, todos nós. Mas todos nós, olha o que ele termina dizendo. Ele termina dessa forma, Paulo. Ele diz, mas todos nós aqui, todos nós, inclui todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho. Qual é o espelho? A palavra de Deus. O que vemos, vemos a glória do Senhor. Não o que fazer ou o que não fazer. Isso tem o seu lugar quando você vê. Só depois de ver você vai ter a riqueza e depois o andar. Certo? E diz, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. E quem faz isso? O esforço? Sua vontade? Não. Pelo Espírito do Senhor. A sua parte é olhar para a Bíblia e ver. A parte de Deus é revelar. E a parte de Deus é transformar. E alguns dizem, como é que eu posso tirar o véu quando eu leio especialmente o Antigo Testamento? A Bíblia fala isso. Quando se converter, então o véu se tirará. Você tem que se converter antes de ler a Bíblia. Peça ao Senhor. Me dá olhos que veem e coração que ouve. Foi isso que Salomão pediu. Me dá um coração que ouve e olhos que veem. Abra os meus olhos para ver coisas lindas do Senhor. Amém? Você foi abençoado? Glória a Deus, adore ao Senhor, aleluia. Amém. Se você nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, eu quero te dar essa linda dádiva, a maior dádiva de todas. O Pai quer te dar essa dádiva, é a maior de todas elas, a dádiva da salvação, onde os seus pecados são perdoados, quando a vida eterna começa. A vida eterna não é só de tempo, mas é a qualidade de vida, a vida que o próprio Deus vive. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância. Você quer receber a vida? Para você ressuscitar da morte? Porque você está morto nos seus pecados? Agora é a hora de confessar a Jesus como o Senhor, crendo de coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Você vai ser salvo, vai ressuscitar no seu espírito. Faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço por teu amor por mim. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo. Ele morreu no meu lugar, se tornou meu pecado na cruz, para que eu me torne a justiça de Deus nele. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Pai, eu te agradeço, porque quando eu me tornei a justiça de Deus em Cristo, tu ressuscitaste dos mortos. Obrigado, Pai. Ele está vivo hoje, e quando ele voltar, eu vou vê-lo face a face. Vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém. Fique em pé, glória a Deus. Se fez essa oração, você agora é filho de Deus, você é uma nova criatura, você não está mais sob a lei.